queridos, a graça e a paz. Eu sou o pastor Modesto e eu estou aqui para trazer uma palavra de reflexão para a sua vida, para abençoar a sua casa e a sua família. Abra comigo aí no capítulo 6 de Josué e capítulo 7. Vamos ler apenas uns poucos versos do capítulo 6, o verso 17 ao 18 do capítulo 6, que vai dizer assim: a cidade deve ser destruída, junto com tudo o que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem nada daquilo que vai ser destruído. Ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir. Vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Verso 19. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Capítulo 7. Leia comigo do verso 4 ao 6. Assim foram mais ou menos 3.000, porém os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram os 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até a tarde e fizeram como ele. Também jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. O texto proposto eu trago como uma mensagem de reflexão é o cuidado com a bagagem estranha. Com base no texto que nós lemos, algumas lições eu penso que nós podemos tirar para a nossa vida. O texto revela que Deus chamou Josué, aqui ele já assume por conta da morte de Moisés, e ele está com o cajado, com a responsabilidade de dar posse a toda a nação de Israel na terra prometida. Eles tinham que enfrentar agora um obstáculo, e não era fácil esse obstáculo. Eles precisavam entrar e dominar a cidade de Jericó, uma cidade muito fortificada, mas Deus deu estratégia para eles. Deus instrui Josué, que instrui o povo, passa todas as instruções, e eles vão guerrear. Irmãos, é interessante isso. Não com armas físicas, mas eles vão guerrear com armas espirituais. Eles vão rodear a cidade por 6 dias, uma volta, e no 7º dia o Senhor diz que eles deveriam dar 7 voltas em torno daquela cidade. E assim eles fizeram. Mas, paralelo a isso, havia da parte do Senhor instruções. O que Deus disse para eles? Olha, vocês devem entrar na cidade. Vocês não vão guerrear diretamente, vocês vão guerrear com as armas espirituais. E depois que vocês avançarem com o sinal que será dado por Josué, vocês vão entrar, vocês vão dizimar toda aquela população, com exceção de Raabe, aquela prostituta, porque ela protegeu, ela guardou os enviados do Senhor. A prata, o ouro, o bronze, os materiais ou os objetos de valor serão consagrados ao Senhor e virão para o tesouro do Senhor. As outras coisas vocês devem destruir, queimar tudo. Não é permitido que faça outra coisa a não ser cumprir as instruções do Senhor. Pois bem, Josué vai e Deus dá a vitória. Eles entram, tomam conta, cumpre a ordem do Senhor. Mas já no capítulo 7, o povo de Israel
confiando naquilo que Deus havia feito, no capítulo 6, eles precisavam avançar adiante. Havia uma cidade, uma próxima cidade por nome Ai, e eles precisavam avançar. E de fato, a Bíblia vai dizer que em média 3.000 homens foram enviados por Josué para ir naquela cidade, pelejar e tomar conta e destruir também aquele povo. Só que um detalhe, algo inusitado, algo inesperado é revelado. Quando eles achavam que iam vencer aquela peleja, foram surpreendidos. A Bíblia diz que o exército daquela cidade investiram contra o povo de Israel e eles fugiram, bateram em retirada. Ainda 36 israelitas morreram. E Deus então revela mais adiante o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu? Por que que eles não tiveram sucesso na investida contra a cidade de Ai? A Bíblia vai dizer que Josué, quando recebe a notícia de que o exército foi vencido, ele se humilha diante de Deus, ele passa o dia em humilhação, e Deus vem e fala com ele: por que você está assim, nessa humilhação? O meu povo pecou, eles tomaram aquilo para si que não era permitido. A Bíblia vai dizer que foi lançado à sorte. Deus instrui Josué a chamar por família, por clã, por tribo, e até que fosse encontrado quem fez isso. E a Bíblia vai dizer que caiu na pessoa de Acã, e que não teve como negar. E a Bíblia vai revelar que o fim dele foi muito triste, porque ele desobedeceu às instruções do Senhor. Que lições nós podemos tirar desse texto, e de uma forma resumida, para que nós possamos entrar dentro desse contexto importante, daquilo que eu quero trazer como lição para mim e para você. Amém? A primeira lição que nós podemos tirar com esse texto: a instrução de Deus deve ser obedecida. Amém? Deus disse para Josué, o verso 18 do capítulo 6, mas fique longe das coisas consagradas, não se aposte de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, terão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Olha o que Deus falou. Olha, fiquem longe daquelas coisas consagradas. Fiquem longe. A voz de Deus deve ser obedecida. Não tome posse daquilo que Deus condenou, daquilo que Deus disse que não deveria tomar para si. A instrução foi: entre, destrua tudo, tudo. Apenas traga o ouro, a prata, os materiais preciosos que a priori já são consagrados ao Senhor. Essa foi a instrução de Deus. Então a ordem de Deus, a instrução, ela deve ser obedecida, para que você vá bem, para que você prospere naquilo que você recebeu da parte do Senhor. A outra instrução, a outra lição para nós: dê a Deus o que é de Deus. Qual foi a instrução? Destrua a cidade, tudo. Traga o ouro, a prata, os utensílios de bronze, de ferro. Eles pertencem ao Senhor e devem ser levados para a casa do tesouro. Trazendo para a nossa realidade, nós estamos numa guerra espiritual. Há pelejas e nós temos compromisso com o reino. Qual é o nosso compromisso com o reino nos dias atuais, nesse tempo da graça? Nós temos o compromisso, queridos, de levar a casa do tesouro aquilo que é do Senhor. O dízimo é consagrado ao Senhor. A oferta é algo que eu dou de coração. Quem determina o meu coração quanto eu vou dar de oferta, mas o dízimo é consagrado ao Senhor. A instrução foi muito clara no verso 19. Toda a prata e todo o ouro, eles são consagrados ao Senhor. Não retenha, querido. Não retenha aquilo que é do Senhor, não é seu, para que você vá bem.
para que tudo prospere na sua vida. Ok? A terceira lição que nós podemos aprender com esse texto: obedecer é melhor do que sacrificar. Isso é uma grande verdade. Olha o que vai dizer o verso 18. Fique longe das coisas consagradas. Não se aposse de nenhuma delas. Não tome posse daquilo que não é seu. Não tome posse daquilo que Deus condenou. Não tome posse. Pecado é pecado. Se Deus condena, querido, é porque é pecado. Não tem aprovação de Deus. Vai de encontro aos princípios do próprio Deus. Daquilo que Deus estabeleceu como bom e agradável e perfeito. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. A parte B desse versículo vai dizer: do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Quem sabe você está experimentando um tempo de adversidade, até de destruição. É bom você analisar. Você tem obedecido ou você tem sacrificado? Analise como é que está a sua vida. Obedecer é melhor do que sacrificar. A outra lição para a nossa vida: quando tudo parecia estar bem, o pior aconteceu. Como, pastor? Como, pastor? Vamos lá para o texto de Josué, capítulo 7, os versos 10 a 12. O Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Israel até então estava celebrando a grande vitória que Deus deu lá em Jericó. Eles não tocaram numa pedra para jogar contra Jericó. Eles louvaram o Senhor, adoraram a Deus, odiaram a cidade. E numa implosão, quem sabe, os muros fortificados caíram. E Deus deu grande vitória para o seu povo. Então eles acharam que tudo estava bem. E aí que entra Acã. Acã também estava celebrando: olha, me dei bem, eu me dei bem. E o povo estava celebrando. Agora eles tinham que ir mais adiante e destruir uma outra cidade, um outro inimigo. E eles cogitaram um quantitativo que deveria levar, e alguém disse: não, só uns 3.000 homens está bom. Precisa mais do que isso, a cidade é pequena. Nós vamos lá e nós vamos vencer. O pior aconteceu. Às vezes acontece conosco. A gente acha que tudo está bem, quando não está bem. Quando nós começamos a colocar debaixo do tapete, quando nós começamos a colocar aquilo que o Senhor condenou. Que tipo de bagagem você tem colocado dentro da sua casa, que você tem escondido, assim como Acã, que foi para aquela luta, para aquela guerra, e se apoderou daquilo que Deus havia condenado e tinha dito que não era para fazer, não era para trazer para si. E ele esconde a bagagem de Acã. O que ele trouxe para si, ele não trouxe para a casa do tesouro. Então, quando tudo parecia estar bem, o pior aconteceu, mesmo no momento de triunfo. Cuidado com a bagagem que você está guardando dentro do seu coração, sua casa. A outra lição que nós podemos aprender: por causa de um, todos pagam. Por causa de um, todos pagam. Por cerca de 3.000 homens atacaram a cidade de Ai. Mas a Bíblia diz que os homens de Ai puseram em fuga os 3.000 homens de Israel e ainda mataram uns 36. Como se não bastasse, Deus intervém de uma forma muito sábia, chama Josué, revela, que faz trazer a presença do Senhor por tribo. E foi tirada a sorte e caiu sobre a família de Acã.
Aquilo que ele cometeu foi tão grave que o povo de Israel perdeu a guerra, foi humilhado, morreu 36 homens, 36 famílias perderam os seus chefes. E como se não bastasse, Acã é apresentado, é revelado o seu pecado, ele confessa. E o que acontece com ele? A Bíblia vai dizer que ele, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, todos os daquela casa, até os animais, foram apedrejados por causa de um homem que desobedeceu a Deus. A nação de Israel, nesse episódio, foi humilhada, tiveram baixa e a família de Acã foi extirpada da terra. Esse homem desobedeceu à voz do Senhor. Por causa de um, todos pagam. Nesse episódio, às vezes por causa de um, muitos pode pagar. Sabe, na sua casa alguém está pagando por causa de você, por causa do seu erro, do seu pecado. A outra lição: o pecado vem em cima de uma necessidade. É a grande verdade. Quando vi entre os despojos uma boa capa da Babilônia, ele disse isso: olha, eu vi entre os despojos uma capa e eu tinha necessidade de uma capa. Eu tinha necessidade de uma capa. E eu vi também 200 ciclos de prata, eu necessitava de prata. E vi também ouro, uma barra de ouro, uma cunha de ouro. O pecado, ele vem em cima de uma necessidade. O inimigo trabalha em cima daquilo que eu necessito, daquilo que você necessita. E é aí que nós precisamos guardar o nosso coração, vigiar mais, aprender a dizer não, a saber contentar, estar contente com aquilo que nós temos, com aquilo que Deus nos deu. Deus havia dito para eles que eles deveriam cumprir fielmente as determinações do Senhor. Quem obedece sempre será abençoado. Quem obedece, ainda que passe por tribulações e provas, não terá falta de nada. É a Bíblia quem diz isso, porque Deus é quem supre. O pecado vem em cima de uma necessidade, amigo. Cuidado, cuidado. Sonde o seu coração. Aprenda a separar aquilo, o essencial, do extremo. O inimigo trabalha de forma sorrateira, cegando a nossa visão espiritual, trazendo cegueira. E nós, por não vigiar, acabamos caindo em cima das nossas necessidades. Nem tudo que eu necessito faz parte daquilo que Deus estabeleceu como correto, como bom e como justo. Amém? Por fim, para cada pecado vem a consequência. É uma grande verdade, é a lei da semeadura. Então Josué e todo Israel, com ele, tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha. Levaram-nos ao vale de Acor, e disse Josué: por que nos perturbastes? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel apedrejou, e os queimaram a fogo, depois de apedrejá-los. Olha a dura consequência de um ato insano, impensado desse homem. Ele agiu de forma que ele não pensou na família. Ele achou que ia dar certo, que ia se dar bem, naquela muvuca, naquele frenesi de uma grande vitória que Deus estava dando lá em Jericó, e ele tomou para si aquilo que Deus havia condenado. O pecado traz consequência, querido. Cuida da tua vida. É tempo de você analisar como é que está a sua vida nesse tempo de crise da pandemia. Você já parou para pensar que se você for alvo ou vítima dessa gripe que está ceifando muitas vidas, qual será o fim?
o tempo é curto, a nossa vida é muito passageira. Cuide da sua vida. Cuidado com aquilo que você está plantando. É possível que você deixe para os seus filhos. E a Bíblia diz que o pecado, em alguns momentos, ele pode ser transferido para os filhos até a terceira e quarta geração. Deus vai dizer isso, que Ele visita o pecado dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Mas Ele usa de misericórdia até a 1000ª geração. Importante você estar, querido, debaixo do sangue de Cristo, com a vida no altar, com a sua vida consertada, para que você possa estar livre das consequências desastrosas do pecado. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo te ajude e traga luz à sua mente nesse tempo de adversidade que estamos passando, que sirva de uma reflexão profunda na sua alma, no seu coração. Cuidado com a bagagem estranha que você está guardando na sua casa. Eu quero orar com você, ok? Senhor, eu quero apresentar essa reflexão e que essa palavra ela vá de encontro a essa vida, a esse irmão, essa irmã, esse amigo que está passando um tempo de adversidade, de aflição na sua alma. Eu não sei a bagagem, Senhor, que está sendo guardada nessa casa, nesse coração, nessa vida. O Senhor sabe. Mas, Senhor, eu quero pedir graça e misericórdia e que o Senhor possa estar guardando e ajudando essa vida e que, Senhor, não aconteça com essa pessoa parecido com o que aconteceu com Acã. As consequências vêm e pode atingir toda a família. Senhor, eu peço graça, eu peço misericórdia. Senhor, que essa pessoa consiga enxergar a tua mão de poder, de graça, estendida nesse tempo, Senhor. Que haja salvação nessa casa, que haja arrependimento, que haja vida. Gere vida, Senhor, no coração dessa pessoa que está orando comigo nesse momento. Pai, assim, Pai, eu te agradeço. Eu creio no milagre em o nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus. Até a próxima, querido.